Podcast Desenrolando com Estilo. Aqui a gente fala de tudo, onde a ideia flui. Com estilo leve, com amor e um papo transformador. Fala pessoal, fala Caroline Marques. Nova dupla para vocês aqui na telinha. Vamos começar um programa novo. Eu sou Alan Madolene. Eu já tive um programa de rádio por 3 anos na Rádio ABC. A minha amiga Caroline Marques. Eu apresentei um programa de TV na TV Cidade. E agora, rádio e TV, podcast para vocês. Qual que é o nome do programa, Carol? Desenrolando com Estilo. Vai ser um programa. Nós vamos dialogar de tudo, bem leve, transparente, Descontraído. útil principalmente. E com muito estilo, porque a gente gosta de resolver tudo assim, com classe, sem briga, tudo com muito amor para vocês. Aqui é uma união muito boa, uma amizade muito grande de muitos anos, e nós vamos levar muitas informações. O desenrolando é da minha parte, o estilo é dela. Vocês vão ver agora o Alan com estilo. Depois vai passar no finalzinho do programa umas partes assim do Não, making não vai off. passar, não. Vocês Vai vão estar no adorar. É a Instagram. parte mais legal, não percam. Acompanhe o programa todinho. Não vai passar, O Igor, não. que é produtor, ele tá aqui por trás das câmeras, só rindo. Depois vocês vão conhecer ele também. Mas, ó, Igor, pode cortar tudo que estiver no make off, tá? Tudo que entregue ele. E hoje, primeira entrevistada do nosso programa, Quem será? E agora, a câmera já Adriana foi. Colombani, Fonoaudióloga. do Espaço Ser Em transformação. em Transformação. Adriana, bem-vinda, brigadaço pela primeira entrevista. É uma responsabilidade para a gente também, então pode ficar tranquila. Mas muita gratidão mesmo. É um prazer recebê-la, ser a primeira entrevistada nossa, tá vendo? Olha como que é importante. Responsabilidade, hein? Vai ter uma responsabilidade. Não, é tudo leve. Eu sei que você tá um pouquinho nervosa, mas não fique, relaxa. Estilo, né? Tudo No com estilo. estilo. Então, E o você tema vai é super explicar. importante. É, tudo do zero. Como assim, Ok. às vezes o pessoal do outro lado da telinha não sabe, então a gente tem que lembrar sempre assim, vamos começar do zero para explicar tudo pro pessoal que está nos acompanhando. E é um tema muito importante que as pessoas. Acho que ele está criando uma evidência recentemente, né? Porque a gente fala muito de comunicação, as pessoas falam sobre Libras, mas esquece que a comunicação ela é muito ampla, né? Eu penso que de uns anos para cá, pela demanda crescente, né, do autismo, esse olhar começou a ser mais forte, porque os autistas eles têm muitas dificuldades de comunicação, né? Então, esse é um tema bem relevante hoje na área da saúde, tanto na educação. Comunicação alternativa, Sim. mas ele também tem um outro nome, Comunicação alternativa e aumentativa. aumentativa. Isso, Vamos começar lá de trás. ok. Você é fonoaudióloga. Sim. Por que escolheu ser fono? Eu escolhi porque isso tem a ver com a minha história. Eu, desde menina, eu cuidava de pessoas com deficiência. Acho que a minha primeira pessoa foi minha avó, após AVC. Eu tive muitos amigos no ensino médio que tinham uma deficiência física, motora, e eu sempre auxiliava na minha história, mas eu nunca imaginei que eu ia ser fonoaudióloga. A minha primeira opção era educação física. Aí eu me revoltei porque eu não passei, né, na educação física. E aí eu fui conversar com uma fono, que morava de frente de casa, e aí ela me apresentou a fonoaudiologia. Aí eu falei, acho que eu vou fazer, né, esse trem, né? Deixa eu fazer, Ver o que né? dá. Vamos ver o que dá. E durante toda a minha formação, eu era conhecida na turma como a fono que gostava de deficiência, portadores de deficiência. E naquela época falavam Fala de portadores. ou criança especial, né? Há Aham. muitos anos atrás, né? E eu não queria trabalhar com deficiência auditiva, eu não queria trabalhar com desvio fonológico, eu queria trabalhar
com pessoas portadores de deficiência. E eu lembro que desde o segundo ano da faculdade eu comecei já a fazer estágio. Então, eu fiz estágio como observação em clínicas especiais, né, clínica escolas, que eles falavam antigamente. Fiz na PAI de São Caetano, estágio, fiz na TICE, que eu acho que nem existe hoje mais. Não, mas eu conheci. Trabalhei, fiz estágio, depois eu fui trabalhar. E eu sempre gostei muito da área hospitalar. Então, eu trabalhei quase 25 anos, né, no UTI, mas a minha grande paixão era as pessoas com portadores, né, de deficiência, pela minha história também. E desde então, eu sempre trabalhei, eu estou formada há 31 anos, só com portadores de deficiência e pacientes que são não verbais. Eu acho que a minha vida toda sempre foram pessoas não Não verbais. verbais. Tanto no hospital, porque estava entubado, ou tinha traque, ou não dava para pôr válvula de fala. Eu usava a comunicação alternativa já no hospital com o alfabeto, e eu fazia o rastreamento, né, de paciente, rastreamento visual. E era muito interessante, porque às vezes quando eu ia trabalhar em algum hospital, a coordenadora falava assim, não, eu vou te dar esse paciente porque você gosta de comunicação alternativa, né? E eu lembro que no último ano da faculdade, eu tinha um sonho, que era conhecer a Quero Quero. A Quero Quero foi uma clínica escola em São Paulo, que começou em 1973, que eu levantei aqui, e em 92 eu queria muito fazer estágio. E a Quero Quero era a referência em comunicação alternativa e aumentativa. Só que lá atrás, esse olhar da comunicação alternativa era para pessoas que tinham paralisia cerebral. Não tinha esse olhar para o autismo. No curso, na faculdade, não tinha. Não. Ninguém falava disso. Isso era uma curiosidade minha pelo trabalho dos meus estágios. Então é algo que você desenvolveu também depois de ser formada, é isso que você foi buscando. Sim, sim. Pessoas que tiveram um significado muito forte nessa minha busca, né? A Quero Quero, ela é todos os cursos que você vai fazer de comunicação alternativa, não tem quem não fale da Quero Quero, porque ela era uma referência a nível de Brasil, né? E aí, em 93, que começou esse movimento em muitas instituições, na ACD, no Lar Escola São Francisco, grandes instituições, né, em São Paulo, mas todo o olhar era para neurológico. Autismo começou em 2009. O neurológico, Voltando um pouquinho no começo. Você falou que, né, trabalhava no hospital. Sim. Eu estava fazendo fisioterapia e tinha tratamentos com fono, só que eu observava que era mais com a fala, né. Sim. E aí eu engravidei, tive um filho que nasceu prematuro, e ele já estava mamando lá na UTI com a mamadeirinha. Só que eu falei: "Não, eu quero que amamentar ele no peito". E aí os médicos: "Não, Carol, mas porque ele já tá mamando bem?" Eu: "Não, não, quero amamentar no peito". E aí eu lembro que ele falou assim: "Olha, então a gente vai ter que marcar para uma fono vir". Aí eu falei: "Fono? Mas o que que tem a ver a fono e meu filho mamar?" Eu não entendi muito. E aí, de repente, veio a fono, que era uma conhecida de onde eu fazia fisioterapia, no Hospital Brasil, a Mara. Sim. E aí ela foi, porque tinha que ensinar ele, né, os prematuros a mamar. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho, porque às vezes a gente não entende essa parte. Sim. Pensa que fono é mais da fala, de Não. ajudar na comunicação. O grande objetivo da fonoaudiologia no âmbito hospitalar é evitar os episódios de broncoaspiração. Isso tem um trabalho muito integrado com a clínica, né? Porque se o paciente tem várias causas que levam o paciente a broncoaspirar, né? Por exemplo, um bebê, uma incoordenação entre sugar, emitir e respirar. Então, a fono entra para organizar esses três tópicos, né? Esses três pontos, para que o bebê não broncoaspire. Então, o objetivo da fono no hospital é esse.
Pode surgir a fala? Pode, porque eu posso ter um traumatismo, né, crânioencefálico e perder a comunicação. Eu posso ter um AVC, né, o famoso derrame, né, e o paciente ficar com uma afasia, uma dificuldade de expressão, então a fonoaudióloga entra. Mas no âmbito hospitalar, o principal objetivo é evitar os episódios de broncoaspiração, de ir o alimento para o lugar errado. Então, é aquele trabalho que ela fazia comigo enquanto eu estava amamentando. Isso. E aí vai controlando, né, se cai a saturação, né, às vezes O coração cansa, ela falava, Carol, para. O coraçãozinho dele já está cansado. Porque se o bebê começa a descoordenar, né, a respirar, engolir e sugar, ele tem um grande risco do alimento ir para o lugar errado. Uma pergunta bem, assim, das minhas, né, Alan? Porque o pessoal vai me conhecer, assim, que eu sou bem sem noção. O bebê, quando nasce no tempo dele, ele aprende sozinho. E por que o prematuro, a gente tem que ter todos esses cuidados? Mais esse cuidado. Nem sempre o bebê nasce No no tempo tempo, normal, vai ter a habilidade. também eles. Também. Hoje tem um trabalho muito forte da fonoaudiologia, às vezes, em atendimento Que domiciliar aprendizado, né? para ajudar as mães a amamentar. Essa semana eu fui na casa de uma mãe para orientar sobre a amamentação, bebê com 2 meses, a termo, mas que estava com uma dificuldade. Então, a gente entra para auxiliar na pega, na coordenação, avaliar o bebê, para auxiliar no ganho de peso. Tá? Exatamente. E o prematuro, porque ainda ele tem coisas para ganhar no processo, ele não desenvolveu, ele não chegou a ter. Informação, Né? né? Então, não tem as bolsas de gordura, ele não tem estabilidade por falta, né, de estabilidade muscular, de coordenação. Então, a fono vai entrar. Quem nasce de 8 meses também? Eu acho que assim, o prematuro extremo, que nasce, sei lá, de 25, 28 semanas, que é o caso Não Aham. vamos contar de quem. é um caso que a gente fica Porque aí é bem muito antes, tempo né? acompanhando. Isso. Porque depois tem a idade corrigida, né? Porque aí nasceu muito fora, aí você tem que esperar, porque ele tem que amadurecer. Né? E aí O tempo deles é diferente. Sim, e aí entra o trabalho da física, entra o trabalho da fono, né, da enfermagem, todo o médico, né, toda uma equipe, né, para garantir que não aconteça nada de colocar o bebê em risco. Então, tenho certeza que gostou, porque às vezes eles não sabem exatamente o trabalho da fono, né? É bem Não, é bem importante. amplo, né? Não é só. É UTI, é consultório, Sim, é no corpo físico e na comunicação de uma forma geral, né? sim, a fonoaudiologia, eu acho que às vezes as pessoas acham que apenas se fala errado, né? Tem muito isso na história. E a fonoaudiologia, ela ganhou uma proporção grande. E isso, tantos anos que eu estou aqui, a gente vê, né? Então, hoje, em 2007, começou a se falar de cuidados paliativos, né, no Brasil. E eu tenho o curso de paliativismo. Pessoas achavam aquilo tudo muito estranho, né? Porque a gente vinha de uma medicina muito tecnológica. Os melhores hospitais eram os que tinham os melhores equipamentos, né? E com a entrada do cuidados paliativos, isso trouxe um olhar muito para a qualidade Humanizado. Né? Que até outro dia eu estava falando com a Alan, né? E o paliativismo, ele trouxe muito esse olhar de entender que às vezes você tem limite terapêutico. E você nem sempre vai reabilitar. Às vezes você vai readaptar para melhorar e garantir a qualidade de vida. E às vezes você não vai entrar com terapias fúteis. E você vai prolongar o sofrimento, você vai causar um dano muito maior, né? Tanto para a família como para o paciente. Principalmente. Para o paciente. Mas a gente tem que pensar na família também. Sim, com certeza. Porque é tudo uma coisa só. Né? Sim, é um conjunto.
né? E aí a fono foi para o hospital, a fono está na escola, a fono está na clínica, a fono está nas clínicas de longa permanência, Em vários lugares. muito, muito, né? Então, hoje eu acho que a proporção é gigante, né? Hoje a equipe é muito mais robusta, né? A equipe interdisciplinar, né? Então, Mas a gente acha que ainda está engatinhando nessa questão de multidisciplinar. As pessoas ainda não conseguem compreender. Não é tão explicado, não é nem tantas pessoas, não é tão explicado, né? Acho que é muito falado o médico, o diagnóstico, mas o médico não faz nada sozinho. uma vez eu estava no hospital e o médico falou assim, eu sozinha não faço nada. Ele falava, se nós não existirmos, nada vai acontecer, é só aparelho. Só que eu acho que quando a gente fala de transdisciplinaridade, na minha história, por eu estar sempre muito ligado à reabilitação, né, de readaptação, eu acho que falta muito a comunicação. Né? Muito falho. Muito. Eu acho que é cada um no seu nicho. Existe um diálogo, uma troca. Eu ouvi uma vez de uma enfermeira canadense, quando a gente teve uma auditoria, uma equipe canadense, e ela traduziu claramente o que era ser trans. Trans é soma de saber. Então, não pode haver ego, não pode haver vaidade, é eu somando com você. Eu acho que é isso que a gente está fazendo hoje, né? É ser trans, independente das áreas. Mas para você poder fazer isso, precisa ter empatia, precisa ter acolhimento. E eu acredito muito que a vida, né, nesse meio que eu estou, me ensinou isso. Eu sempre aprendi muito com as famílias e com os pacientes. Eu tenho que viver o aqui e agora. É hoje. É hoje. Né? E eu aplico muito isso na minha vida. E dentro da informação, quando eu pensei no programa de rádio, eu sempre gostei de dar palestra, de visitar pessoas que precisam de alguma ajuda, levar a informação, porque a informação transforma, né? E a comunicação é isso. Né? E você está falando uma coisa que hoje eu estava numa atendimento, né? E essa mãe virou para mim e falou assim, de eu poder estar aqui dentro da sala, você atendendo o meu filho, e eu participando, Tá acompanhando. O meu filho evoluiu muito mais rápido. Uhum. Né? Eu acho que as pessoas precisam transpor as tarefas. Né? Me incomoda muito, eu estou igual muitos anos, né? E parece que as pessoas não mudam a forma de aprender. Né? A parede continua sendo uma barreira de comunicação. Né? Eu não acredito nisso. Eu acredito que o principal protagonista de tudo isso é a família e o paciente. Eu não faço nada assim. Então, a gente sabe que eu só vou ter evolução quando a família, que é o que vocês estão vendo hoje, a informação, ela é transformadora. Além de ela ser transformadora, ela faz as pessoas conquistarem coisas, ter clareza em qual caminho que eu quero chegar. Onde eu quero chegar? Não, eu recebi essa informação, eu sei que é muito mais assertivo para aquela pessoa que precisa. A união, assim, no meu tempo, quando eu fazia fisioterapia, os familiares não podiam ter acesso, não podiam entrar, não, Mas lá na continua. recepção. Mas eu acho, igual você estava falando, se a mãe puder entrar, ficar na sala e ver o seu trabalho, ela pode ajudar mais em casa. Com Não é? É a união. certeza. E Mas aí eu vou falar, é muito de instituição, de profissional. De profissional. Porque eu já no Sara Kubitschek em Brasília, a primeira pessoa que eles orientaram a fazer fisioterapia em mim A mãe. foi a minha mãe. Porque Exatamente. a técnica deles era assim, vamos para casa, Aham. a gente não vai estar lá. Porque o familiar ele está mais tempo com o paciente do que o próprio profissional. Então, o familiar aprendendo, ele consegue desenvolver isso em casa. E aí o resultado
mais A rápido gente e melhor. começou a enfermeira no primeiro dia que a gente chegou, depois que eu voltei da habitação. Tá vendo? Mas eu acho que isso que você está falando, Alan, é assim, não dá, não dá. É inconcebível para mim, porque eu sou passagem. Eu não vou ser eterna para essa família e muito menos para o paciente. Porque já passou muita gente pela minha mão. Eu tenho pacientes que têm mais de 30 anos, eu atendi com 3. E eu sei o que eu fiz para ajudar, né? Então, não tem preço quando você vê que a família teve um entendimento. Aí posso te falar uma coisa? Isso é a história do que você falou do ego. Eu vou te falar. É muito maior a gratidão pelas pessoas que me ensinaram do que as que eu tive dependência. Mas que eu tenho gratidão que me ensinaram, tá aqui para sempre. E você vai levar Todas são referência. isso. Então, eu tenho na minha história situações que você conhece da maturidade, e essa história me marcou muito. Né? Era uma bebezinha de 500 gramas, Oh, meu Deus. e eu acompanhei 500 500 gramas. gramas. E atendi Então é isso. Nossa, menos que 1 quilo de açúcar. meu filho nasceu com 1,5 kg, era pequenininho. 1,5 kg. 1,5 kg. Daquele tamanho. Aham. Não podia Tudo nem bem? pegar, não pode manusear por Isso, causa tem dos que- O olhos. Enzo tem quanto O quê? de altura? O Enzo tá com 1,76. Mas é grande. E aí você olha para ponte, né? E para isso que você está falando, né? Das marcas. E aí eu atendi essa menina, ela foi para o ambulatório, a gente acompanhou, ela tinha um desvio, ela falava errado, ela tinha um desvio fonológico, eu atendi por muito tempo. Aí estou eu no shopping tomando café, né? Com a minha família. Isso para mim não tem preço. Aí ela vem uma menina. Oi, tia, tudo bem? Eu falei, quem é? A mãe dela estava do outro lado da mesa. Ela falou assim, você esqueceu assim das gramas? Aí eu olhei e falei, é a mesma, né? E a mãe, sempre que encontra, né? Porque às vezes tem esses encontros, né? É uma gratidão gigante. É. Você foi falando a história, eu já fui assim, imaginando aquela cena. Porque é a cena da gratidão. Eu, como o Alan falou, eu sou assim, grata a todos os médicos que passaram na minha vida, os fisioterapeutas, todos. Porque foi assim. Sem eles, nós não estaríamos aqui, não é? E saberíamos toda viver certeza. em uma cadeira de rodas. É. Depois, futuramente, a gente vai Ah, explicar para vocês, Samir, depois, o porquê que eu estou na cadeira Hoje de não. roda e o Alan. Mas a gratidão é muito importante. E tem pessoas, tem profissionais, como a gente fala, o Alan fala que eu sou muito emoção. Mas, assim, todos os profissionais, eu amo todos. Eu nunca vou esquecer os que me ajudaram, que a gratidão é imensa. Só que tem profissionais que a gente fala assim, nossa, te amo, sou muito grata. E eles não recebem muito bem isso. Você recebeu muito bem dessa criancinha de 500 de gramas. várias, viu? E de várias. Não é muito, não sei, para você, para mim é um Eu, sentimento maravilhoso a gratidão. eu acho Ser que humano é único, né? eu acho que cabe aquela história, né, Alan, que eu falei para você. Do Fortaleza? Eu Perfeita. acho que a gente, né, tá aqui falando tantas coisas, e ontem eu comentei com a Alan, que é isso tudo que a gente está falando. Eu morei um ano, eu falei, né, 2019 para 2020. E era uma proposta para eu coordenar os hospitais de uma rede. Tá? E eu fui. Chegando lá, veio para uma reabilitação há 15 anos, né? Encontro um rapaz, ele foi pular no açude, bateu a cabeça e teve uma lesão medular. Alta, tetra. Tetra, né? Com uma mão que tinha um pouco de movimento. E eu entro no quarto e eu achei que era uma coisa recente, né? E fazia 3 anos. 3 Tava anos, dentro cara. do O cara tá no hospital, mas assim, Ainda. sem necessidade. E Tô aí, cortando porque o choque, assim, quando ela fala outra. Como assim? e aí, né? E por isso que eu falo que o olhar do profissional tem que ir além da ponta do iceberg. Né? A gente acha que porque a gente é fono, a gente com a boca com a fala. Ah,
o físio, né, vai mexer com os membros, motor, a TO vai mexer com o membro superior. A gente precisa transpor a ponta do iceberg. Quem mexe com a vida, né? Né? E nem sempre o meu papel era fonoaudiológico, mas talvez eu traria algo para esse rapaz que talvez durante 3 anos Ninguém trouxe. ninguém olhou. 3 anos de hospital. E aquilo mexeu, e eu fui lá com uma outra proposta. E eu lembro que eu entrei no hospital e eu falava assim para a equipe, por que ele não está aqui? Não, ele não é para estar aqui, não. Ele é para estar em outro lugar na vida. Né? Ele é para estar lá fora, porque o nosso trabalho, né, como você é filho, o trabalho nosso é devolver o paciente para a sociedade, é garantir a autonomia, é garantir que ele vai conseguir superar as barreiras, né? E esse sempre foi acho que o pé é muito intenso em mim, né? Nada é impedimento. Exatamente. E nem para o meu paciente. E aí eu olhei para ele e essa frase meio que virilizou dentro da operadora. Eu falei, se você pudesse sair daqui, qual seria o seu sonho? Ele olhou para mim e aí ele falou assim, isso marcou, sabe, muito. Ele falou, você só vai ser uma passagem, como todo mundo foi na minha vida. E aí eu falei, bom... Ele entendeu, mas ele entendeu do lado ruim. Isso. Aí eu falei assim para ele, mas você não me conhece, você não sabe quem sou eu. Eu estou só te fazendo uma pergunta. Se você pudesse sair daqui, o que você gostaria? Aí ele desafiou, né? Ele falou, eu quero ir no Castelão ver Palmeiras e Ceará. Falei, tá bom, Então você vai. aí eu falo que o universo, né? Ele sempre conspira. Propósitos. Isso. Aí conversa daqui, conversa com a geriatra dele e tal. Aí a geriatra fala, não, peraí, tem um jogador de Ceará que mora no meu condomínio, eu vou falar com ele. Bom, aí a coisa foi. O cara gravou, mandou a camisa do Ceará para ele, então a gente criou todo um momento para ele. Lá vai eu conversar com o superintendente, né, da operadora. Ele falou, não, você vai lá no Castelão conversar? Falei, fui lá conversar com o presidente do Castelão. Olha, a situação é assim. Não, pode fazer. Ele é um clássico, né? Fortaleza, né? Ceará e Palmeiras. E o cearense, muitos deles são palmeirenses. Né? Corinthians, pô. Não, é palmeirense. Não. Vamos conseguir fazer Palmeiras. seja A maior torcida do Brasil, todo mundo sabe, é do Não. Corinthians. E aí foi muito interessante, porque a empresa apoiou a saída, a gente reservou a ambulância EPI, e lá fomos nós em caravana, e aí eu levei para Ele ele. não era tráfego customizado. Trato estomizado com válvula de fala e GTT permanente. 3 anos de tráfego. Porque a lesão dele era muito alta. A gente fez vários testes de deglutição e saía alimento pela traque, ele não conseguia. E a fono direto intervindo para ele não broncoaspirar. E ele era um cara que ficava dentro do quarto escuro, apagado, sem, né? Não tinha computador no quarto dele. Aí eu comecei, não, pode fazer o notebook. Tinha a TO no hospital, falei para a TO, pode começar a ver a mão que está mexendo mais, a gente adapta, põe alguma coisa, preciso da sua ajuda, que é a tecnologia assistiva, né? E aí eu cheguei para o Adriano. Não verbal, né? Verbal, só que com a válvula de fala, que aí a fono entra para auxiliar e dar voz, né, para o paciente. Ele foi muito interessante. Eu cheguei, a gente fez toda uma apresentação no jogador. Eu falei, bom, eu li para ele. Ele falou o que mesmo? Que eu ia ser só uma passagem, né? Eu estava só passando por aqui, então. Você vai no Castelão assistir Ceará e Palmeiras. Todos. Aí o Jangadeiro, que é o SBT de lá, foi. Eles conseguiram uma... Como é que chama aquele lugar que fica no estádio? Camarote? Camarote. Aí o Jangadeiro conseguiu, né, um camarote.
quando ele saiu do hospital, ele começou a ter tontura. Eu falei, ó, Uhum. você não tá acostumado? Bom, levamos, esse rapaz chorou muito, porque aí tinha a torcida, aí eu olhei para ele, 3 anos depois, 3 você anos. sair e ver a rua, o E céu, o que é isso? aí ele chorava, né? Aí eu olhava para ele e falava, fica para você, a barreira está em você, não tá mais ninguém. E aí foi muito legal, porque aí o meu propósito não parou ali. Aí a gente fez uma vaquinha, organizamos o quarto dele. A gente foi trabalhando com a família. Eu fui com o pai na Enel, eu não lembro como é que chamava. A empresa de lá. Era a parte de elétrica, né? Para adaptar, porque ele usava o oxigênio, né? Em alguns momentos. Bom, até hoje ele está em paz. E a Maravilha. Você família? deu a liberdade Dei. para ele depois de 3 anos. 3 anos. E mais um detalhe: o dono da operadora rede. deu uma cadeira motorizada para ele. Vou te contar uma coisa. Deixa eu só perguntar um negócio. E a família? Porque também a gente está falando de um paciente, mas imagina o pai receber o filho em casa Alegria. 3 anos depois, mas 3 anos depois é muito tempo, você não tem mais, eu acho que, expectativa de nada. Então, para a família, Cara, era uma 3 anos de negativa. pandemia, já foi Não, horrível. então, mas para a família, entrou numa situação normal. Ele tá dentro do É, 3 anos, virou a casa. Tudo bem? Aí chega esta. Diferente, tudo diferente. E a turma falava, ó, Adriana, né? Eu falava, ele vai para casa. É o medo e a Eu não insegurança. aceito isso. Eu não aceito. Então, eu saí e fui começando a conversar com a família. Mostrar para a família o cuidado. Eu pedia para a equipe de física, para a equipe de TO. Eu falava para a Fono, você vai ensinar a família, traz a família, chama o serviço social. Vamos ver o que a gente precisa organizar na casa. A gente precisa promover para essa família este lugar. É dele. Ninguém pode tirar isso dele. Isso é de direito. E eu lembro quando ele foi embora para casa, eu fui com ele na ambulância. Eu falei, eu vou com você porque eu quero te entregar na sua casa. E aí ele anda pelo bairro, ele vai cortar. Hoje ele vai na beira-mar, tem autonomia, vai para o shopping. E essa história virou história. Ele fala, Adriana, se não fosse você, eu não teria saído. talvez já tivesse Total. morto, porque tem muitos riscos, né? Sim, por causa das contaminações, Infecções, tudo isso. Mas essa história me marcou muito. E logo depois eu vim embora. Né? Mas você não foi passar, você sabe que você está lá. Tenho certeza, um pedacinho do coração Ele dele. fala, se eu falar com ele, ele vai falar, ele conta para todo mundo essa história. Ah, Né? E ele fala, eu duvidei de você. Né? Eu falo, então, mas eu acreditei em você. a vida é sofrimento. Mas às vezes é porque ele estava assim com todos os profissionais. Né? Mas Você porque seria ninguém só mais olhou, uma, mas e você olhou ninguém diferente olhou. para ele. Né? Você deu a liberdade. É incrível essa falta de olhar de um profissional de 3 anos em digital. Gente, quando você falou, eu tô em choque até hoje. Não dá, 3 anos Não não dá. E para mim é inaceitável. Com certeza. E eu acho que essa é uma característica minha, né? Com meus pacientes. Né? Porque às vezes, quando todo mundo acha que acabou, né? Não tem mais nada. Não é paciente, é família. Né? Esse lugar, né? Eu falo que a minha mãe, hoje, ela é cadeirante. Né? Ela tem que enfermo, ela faz a idade, as dores, né? Da neuropatia diabética. Joga cadeirante, tem várias características. Isso. E eu brinco com ela, eu falo, mãe, você sabe que nada é impossível. Para eu te levar onde você quer. Onde você quer ir? Ela usa O2, né? Então, eu levo. Eu acho que a barreira é a gente, né? Exatamente. Só que a gente teve esse olhar mais profundo para o ser humano. Mas você sabe, né, Adriana, que existem profissionais e profissionais. Você, eu já percebi que ela é um anjo que brilha na vida das Amor. pessoas, dos seus pacientes. Tenha certeza que você é a salvação de muitos. Não fica assim, meu Deus, vai chegar. Mas existem profissionais e profissionais. Infelizmente, nós, pessoas com deficiência,
A medicina não acredita muito em nós. Eu ouvi até recentemente de um médico que ele falou assim: 95% é livro, padrão, 5% não. Então, e ele dá oportunidade para esses 5%, e é igual a você. Você acredita nesses 5% que não são padrões, que não tem as barreiras que os livros falam. Você dá liberdade para eles, você acredita. Eu acho que a gente está aqui por um propósito, né? Com certeza. Isso é meu papel, né? A minha história, da primeira vida, né? Ela teve paralisia infantil e ela não tinha movimentos na mão e ela escrevia, né? E ela usava, né, aquele aparelho que estava Nossa, fez. E eu lembro que o pai dela levava ela de bicicleta para a escola, né? Eles estudavam no nosso colégio, né? Em Jegão, né? Lá em São Bernardo. E ela também, ela era adolescente, né? O sonho dela era ir numa danceteria. ele levava ela na bicicleta com a órtese? Ele sentava ela de uma forma atrás, que ela travava a órtese, e ela ia com a perna reta. Só existe. Existe. Sim. E ela fez uso de traque, porque ela tinha, né, a cicatriz. E aí eu lembro que ela falou assim pra mim, eu quero ir na danceteria. Eu falei, te levo, na Emerald Rio. É Everaldi. Aí eu cheguei e chamei o segurança. Moço, vem cá, eu preciso de você. Porque você leva lá nos meus amigos. Foi a primeira vez que ela entrou numa danceteria. Com quantos anos? A gente estava no médio, né? No Já- terceiro, vai, 16, 15. 17, vai. Eu acho que ela tinha um ano a mais. Então ela era mais velha. Um sonho de adolescente realizado ali já no finalzinho. E aí eu dançava flamenco, né? E aí ela queria ver eu dançando. A minha mãe, eu não lembro, mas a minha mãe fala, Adriana, você andou um quarteirão com ela no colo. Pra eu levar, porque ela não tinha cadeira. E eu levei ela no colo até o teatro, e ela feliz da vida, porque ela teve essa oportunidade. E condição. A condição foi você. Porque eu sempre falo que esse negócio de oportunidade, condição tem que ser levado a sério. Sim. Oportunidade a gente abre. Vai ter um lugar que desenvolve algo. Mas como que chega? Você foi a condição dela. Você entendeu? Você é uma anjinha, você já percebeu, né? Que antes de ser uma fono, você já fazia muito. Você ajudava as Adriana, pessoas com deficiência, que foi essa área que você escolheu tratar. quais as suas passagens de trabalho? Os locais que mais te marcaram para chegar até hoje na abertura do seu consultório? E desse trabalho de comunicação que você está desenvolvendo, ainda querendo crescer isso. Eu acho que, em primeiro lugar, foi a Quero Quero. E a Quero Quero era uma coisa que eu queria muito. Eu lembro que tinha uma colega, né, da faculdade, ela também queria. E aí a fono da Quero Quero, ela ficou numa divisão, né, mas, poxa, como é que eu vou, né? E essa minha colega, né, da faculdade, ela falou assim, mas você já faz tanto estágio, né? Deixa eu ir. Eu falei, não, se você quer, eu também quero. Oportunidades iguais, vamos ser justas. Aí eu lembro que a fono da Quero Quero, ela foi muito justa. Ela falou, olha, vamos fazer assim. Como um colega tinha curso mais que eu, ela faz 6 meses. E você faz os próximos 6 meses. Também tá tudo bem. Junto. Oportuniza para ela, oportuniza para mim. E eu acho que a Quero Quero, um lugar também incrível. Acho que na área hospitalar, eu fiquei 1 ano na Encore voluntária. Eu acho que Encore foi onde eu conheci cuidados paliativos, eu não sabia que aquilo era cuidados paliativos. Quando eu fui fazer o curso de cuidados paliativos, eu falei, nossa, que enorme esse negócio que eu faço, né? Ah, legal! Home care, fiz muito home care na minha vida. Eu acho que o Santa Helena,
Eu trabalhei quase 18 anos. Eu acho que tem uma pessoa que foi muito forte na minha vida, que o Santa Helena, ele me ajudou muito para me tornar, para me melhorar, né, como pessoa, como profissional, foi o Dr. Ronaldo Falasco. Eu acho que é um cara que me ajudou muito, assim, pessoas no meio de área. A experiência, a história desse paciente, acho que me validou muito. E eu tenho uma passagem na minha vida, que eu viajava para várias regiões para fazer um trabalho com eu com meu esposo. E é muito cedo. A gente viajava 22 horas para estrear. E eu estava numa crise. Veio dia e eu queria desistir. É. Eu estava insatisfeita. Sabe aquela fase, a crise? Será que eu continuo? Será que eu não continuo? E Meio que aí, buscando novos desafios. e aí eu fui conversando, né? Com um plano espiritual, com Deus, eu falei, olha, eu preciso que vocês me deem algum sinal de que realmente eu estou no caminho ou não. Se realmente for para mim continuar, que apareça muitas pessoas com algum tipo de esse vai ser o meu maior sinal para eu continuar. E quando eu cheguei lá, a mentora desse lugar, ela já estava lá há muito tempo, ela já tinha construído espaço, né? Ela ficou para mim e falou, Adriana, vai ficar aparecendo tanto paciente deficiente. Eu fiz um pai, isso foi o que pedi. Eu estava me respondendo. Aí, isso é muito forte. Né? E nunca mais eu parei. É uma resposta muito rápida. E todas as vezes da minha vida, eu sempre falo, né, para as pessoas do plano. Eu preciso continuar o meu propósito. Eu preciso que haja equilíbrio à minha volta para que eu consiga cumprir o que eu tenho que cumprir. Então, eu sinto, né, que enquanto eu estou ali, que eu estou trabalhando, que eu estou fazendo, é muita amorosidade. Além da técnica, né? Então, eu acho que nunca mais parei. Eu tive a fisioterapia, né? Para mim foi uma escola para mim, né? A Vigiane Tracauer, que é uma física, Conheço. foi uma escola para mim. Eu tenho muito grato, né? Trabalhei muitos anos. Ela gosta de inovação, né? Gosto. Tem técnicas lá E chilenas e ela é tudo. muito, né? Ela é uma excelente profissional, né? Não dá nem para falar. Eu acho que a minha vida, né? Eu sempre tive muito tempo. Eu nunca tinha falado. Eu gosto dessa coisa da troca, de estar junto, de aprender, de dividir. Conhecimento não pode estar. Eu falo que se eu recebi, eu tenho que ser generosa para dividir. As pessoas precisam ser generosas. Sempre. Eu acho, sei lá, também fez uma pergunta, mas eu acho que eu já passei por tantos Tanto, lugares que tem hora que eu olho a minha história, né? Eu falo, nossa, eu passei por esse lugar, né? Mas tem alguns que ficam, né, na memória. Eu trabalhei numa clínica em São Caetano, que nem existe mais, na Núcleo. A gente montou peça de teatro. Em Santa Helena, montei uma peça de teatro, uma geriatria. E na pai? A PAI, eu estou há 4 anos, né, na PAI de São Bernardo. A PAI tem muito a ver com o que eu acredito. A gente lá é uma movimento social. O nosso foco é trabalhar na família. E, assim, com qual objetivo? Inserir ele na sociedade, com a família, cuidando da família, tentando e conectar a rede, de alguma forma. Né? Então, o meu trabalho lá
é muito com as famílias, então eu atendo de porta aberta, meus pacientes não saem da sala. Eu posso abrir, meus pacientes vão direto para a sala, né? E eu recebo vídeos de pacientes com febre alta, bem. A pai, eu acho que eu falo para isso que é muito a minha casa, sabe? É o meu jeito de ser, né? Então, eu tenho espaço, eu sou muito, assim, respeitada por eles, eu tenho um carinho gigante. E eu acho que essa linha, né, que a pai tem a ver comigo, né? Eu acredito. Né? E por que eu constrói? Né? Falo que a minha mãe que falou assim, chega, você precisa ter um espaço, né? E eu falo, mãe, deixa, né? Eu continuar sendo, trabalhando, né? Como terceira, né? Filhota. Não. Eu preciso ter esse espaço. E essa construção do espaço, eu vou poder ser a minha verdade. Sua essência. Então, tudo que eu vou pondo, que eu vou pensando como que eu posso tornar aquele ambiente acolhedor, aconchegante. E quem chegar lá vai se sentir parte do processo. Eu conto que a base de quando eu estruturei o espaço é pensando na colcha de retalhos da fora dentro. Porque eu acredito que a gente, no processo, nós construímos um retalho da colcha para o paciente, para a família. E por que o balão? O balão é o tecido. No balão, ele tem um tecido. E é retalho. E por quê? Porque o balão é o meu paciente. Eu quero que ele voe. Só que ele precisa desse retalho para se fortalecer, para ter uma trama mais forte. Então, quando eu pensei, eu baseei porque tem a ver com a minha história. Eu sou o que eu sou, eu tenho a minha colcha de retalho. E as Acho que todo pessoas, mundo. todo mundo. A gente é um pouquinho de cada um faz nas nossas vidas. E eu acho que assim, a família é indiscutível, né, para a gente chegar até aqui. Mas você poder, né, dar para as pessoas, né, que você recebeu, é só isso. Né? Então, eu acho que o que mais me dói, acho que eu sou fono, eu trabalho com comunicação. Eu acho que é terrível você não ter como se comunicar. E a gente ainda vive uma realidade que as pessoas não dão voz para quem quer ter voz. Barreira atitudinal. Quebrado. Você está falando isso, me explica o que é CAA. Porque você está falando de comunicação e é muito importante você explicar um pouquinho dessa parte. Existe uma coisa que começa a mãe. Vocês me corrijam, né? Nada, né? Nossa, o nosso material, levar a informação para a nossa boca. Mas as pessoas esquecem de outras formas da gente se comunicar. Uma forma que também Comunicação. Sim. existe, né? Uma coisa. Eu fico me perguntando. No mundo do arquivo, existe um desejo de tudo que essas crianças fazem. Vou fazer só uma parênteses. Meu paciente, ele tem paralisia cerebral, está com mais de 30 anos. Ele com 3 anos, ele tinha uma fala meia, aquela fala meia de bêbado, né? É o adetoide, né? Isso. E eu tava, vamos trabalhar a fala? Né? A forma, né? Bem formada, né? E tal. Ele olhava para minha cara. Não, eu não quero falar. E eu olhei
Eu, recém-formada, falei, ok, não tirei tempo. Eu voltei para a mãe, falei, ó, eu não quero falar. Eu não vou enfiar, né? Eu falo, goela abaixo, né? Não, você vai ter que falar, né? Não. Isso foi. O meu segundo paciente era uma menina com deficiência auditiva. E aí eu falava, vamos falar? Não. Isso foram casos que me marcaram. Né? Eu sempre me perguntei, sempre pensei, e eu tenho essa dor dentro de mim. Todo mundo cobra do autista que ele tem que falar, né? Aí eu faço a seguinte pergunta. Por que o deficiente auditivo, ele não é cobrado? Ele pode ter a oralidade. O órgão fonador, tudo bem. Mas eles usam muito mais libras. Muito. Tudo bem? Eles têm o espaço deles. Ok? Eles têm, Libras é muito forte, hoje tem, né, leis aí que validam, Tecnologia que tecnologia, ajuda. tudo bem? O cego, ele não tem que ver, ele usa braille, ninguém cobra, né, do cego. Tem que ver. Andar. Mas se a gente for falar, né? A gente tem que andar. Vocês têm que andar. De vez em quando tem uns aí, levanta, Carol, vai, você tem força, cara. Isso. Né? Não, mas você tem que andar. Tipo, é só querer. Né? O amputado Cresce a perna. Né? Pode Cresce. contar que eu já ouvi a tua história, Né? tá? Cresce a aí, perna. e eu falo muito isso para as mães dos meus pacientes. Contém. O que ele quer falar? Eu não sei. Por que vocês não respeitam o tempo do seu filho? Porque cada um tem o seu tempo. Não é o meu tempo. E aí, a gente põe o braille para o cérebro. A gente põe libras. A gente põe a cadeira. Não é? A gente não põe a muleta. Tudo liberta. Não liberta? Liberta. E aí, quando a gente vai falar de arte, comunicação, uma barreira. Porque segundo a fala, né, de autismo não tem cara. Não é? O Down você tem uma característica fácil de perceber. Isso. Aí, quando a gente vai falar de distrofia, né, ou esclerose lateral amiotrófica, o paciente perde a fala, e a gente põe a comunicação alternativa com mouse ocular, né, porque aí o cara se comunica, aquele físico, ele tinha comunicação alternativa, poxa, ele era tão aceito, né? Mas aí a gente está falando da área neurológica, né? E aí, quando a gente olha para o autismo, e isso é uma grande discussão, né? E a fonoaudiologia está brigando, a fonoaudiologia está tentando levar para o federal, e é um trabalho da fonoaudiologia. A comunicação alternativa é mais um recurso para que o paciente consiga se comunicar. Tem várias coisas, né? Não existe uma única forma. Até porque a gente está aqui conversando, mas você tem a sua forma de falar, eu tenho a minha, você tem a sua. Mas a gente está se comunicando, não está? Sabe que eu tive problema, né, com essa voz. Ele fala alto, aí você tem que começar a aprender. Aí você trava a fala. Às vezes eu me percebo travando a fala, porque de tanto que falaram que eu falava alto e eu tinha que falar baixo. Não tinha que falar nada, era só reduzir. Sei lá, deixar eu sei como é. Então, mas... Como você controlou o seu Matheus, que a gente faz parte do conselho da pessoa com deficiência de São Bernardo, e o seu Matheus é um italiano, grita tudo, e ela deu uma dica para ele, até para comunicar com as pessoas entenderem. Ele diminuiu a altura do tom, continua expressando como antes e com mais fácil para ouvir. E aí ele chega para mim e fala, tudo bem? Oi, seu Matheus, tá tudo bem. Ai, muito obrigado.
né? Então, Carol, a gente É o é meu uma caso. consultora. É o meu caso, que a minha mãe fala assim, Caroline, você tem que fazer uma fono, porque você fala muito alto, você grita. Eu, então, mãe, mas sabe o que eu falo? Hoje eu estava com uma estagiária de psico e aí ela falou assim, a gente não pode evitar que a gente fala. A tua voz tem a ver com você. Uhum. é Eu minha não posso, é característica. a sua característica. Eu quero uma melhora na dicção. Tudo bem, mas eu tenho a minha, né? É igual você. Não, não é isso. A fonoaudiologia não é. Adriana, Às vezes as pessoas confundem um pouco o trabalho da Carol, fono. falta 5 minutos. Eu acho que a gente Ok. deveria falar. Passou muito rápido. Passou super rápido. Muito. De alguns. De tecnologia assistiva, esses equipamentos, né? Na verdade, a comunicação alternativa, eu tenho 3 formas, né? Eu posso usar baixa tecnologia, que é o papel. Eu posso. Mostra aqui para nossa câmera. Ah, perdão. Eu tenho a Igor, ó, baixa professor. tecnologia, tem várias formas, né? Em baixa tecnologia, eu tenho pranchas, eu tenho mais pranchas, né? Pranchas e pranchas, isso tudo em baixa tecnologia. Tem livros com pictogramas para facilitar essa leitura para as crianças. Então, isso aqui é baixa tecnologia, que é tudo que é no papel. Tem a média tecnologia, que são os vocalizadores, então você aperta, fala não, então, a gente trabalha com as crianças. Tem também na baixa tecnologia chaveiros, que a gente usa, às vezes, para sair com a criança, que é mais rápido, né? A gente tem a alta tecnologia, né? Que são os tablet, celular. Hoje a gente tem aplicativos que rodam no iPad, no Android, iPhone, todos. iPhone, né? Então, isso tudo sempre a fonoaudiologia junto com a engenharia, né? Oferecendo o melhor para a O comunicação melhor, deles. sim. Existem hoje lugares que você pode buscar informação, como Comunicateia, eles fazem os manuais É um informativos. site. É um site, um Qual que é? Instagram, Comunicateia. Tá no Instagram. Está no Instagram, Comunicateia. tá? Tem muitos outros, tem a Isaac Brasil, que é uma instituição que cuida da comunicação alternativa, tem tanto a internacional como a nacional. Hoje a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia tem um comitê comunicação alternativa, tem vários grupos, né, dentro do Eu vou falar um Instagram. adendo, mas você vai continuar sobre isso. Nossa conhecida em comum, a Keila, ela faz Libras para tentar com o filho dela, com o Pedro, que tem uma Sim. deficiência severa. Olha a importância da comunicação alternativa. Sim. Ela está buscando uma outra forma, porque ela precisa e quer comunicar, e ele também precisa, né? Sim, e às vezes a gente busca uma forma, a gente acha, mas não é. Uhum. Né? Por isso que eu falei isso, porque olha o tanto Tem de... muita coisa, só que para você achar qual é o melhor caminho, você precisa da profissional. fonoaudióloga. E a fonoaudióloga oferecer todos Ah. esses materiais para ver qual Qual se é o encaixa caminho? melhor. Então, a gente testa com o paciente, né? Não sei se dá tempo, mas vai ser bem rápido. Hoje, um paciente que eu estou há meses, é um TEA de nível de suporte 3, ele tem mais um irmão, TEA, a gente levou meses. Hoje, pela primeira vez, a gente viu que a metodologia que a gente encontrou foi aqui, ó. Se eu pegasse, por exemplo, a pipoca aqui, e eu pôr aqui, ele pegar a pipoca, levar para você para receber a pipoca. Pipoca. É o PEX, que é um sistema, mas não é robusto, é um outro canto, né? Mas a gente precisa entender que os seres humanos são ecléticos nessa linguagem. Eu não sei qual. Por isso que a gente precisa olhar dentro da história, não a fora da história. Comunicação, importante? Fundamental. Não tem, sem ela não existimos. Não, eu acho que você dá voz para quem precisa de voz
A gente que fala bastante, mas tem que comunicar. Não, imagina, você querer dizer algo, você não ser compreendido e não ter um recurso. Eu sou palhaço de hospital, rapidinho. Eu não tenho movimento quase nenhum. Uma das coisas que o professor de Cláudio falou é que a minha expressão facial falava muito. Ela também é muito expressiva facial. A gente vai toda hora ficar fazendo caracteres aqui. E eu acho que é isso. Nosso programa tá acabando. Eu gostei Adoro. de vocês, de todos. Adorei. Mas foi maravilhoso receber você aqui hoje. Aprendemos muito com Muito. você, muito mesmo. Tenho Obrigado de certeza que coração. você ajudou muitas famílias que estão do outro ladinho ali nos acompanhando, viu? E também queremos agradecer. Agradecer ao ao nosso Igor. E E o Olha. Igor, nosso produtor, que sem ele não estaríamos aqui. Obrigado, Vou falar com Igor. você no final, peraí. Eu quero agradecer muito, muito de coração. Obrigado. Pelo presente, amor, Obrigada a carinho. você. Endereço do seu espaço. Na rua Jurubatuba, 1350, sala 1319. Contato? Tem 99-685-6069. Vocês, muito obrigada por terem ficado juntinhos com nós até o final Só do o primeiro, programa. estamos começando. E um beijo no coração de todos. Igor, por favor, solta nosso make para todos acompanharem Não. fora das câmeras, por favor, Não. o que acontece aqui. Só até aqui, obrigado. Obrigada. Até o gente. próximo programa. Obrigada, viu? Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Do ba 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 do